Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença aqui no nosso webinar de hoje para falar sobre o mercado de carbono do Brasil e seus impactos. A ideia é a gente discutir aqui como as empresas podem se preparar para essa lei recém-aprovada aqui. É, Quero agradecer desde já toda a equipe aqui que ajudou na organização, todos os participantes, as muitas perguntas que a gente recebeu, e as inscrições. E eu estou aqui hoje com dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro muito aqui, que trabalham nessa agenda há muito tempo. Daqui a pouquinho vocês vão ter o prazer de escutá-los também, que é a Caroline Prolo e o Jorge Soto. Antes da gente entrar especificamente, é bom a gente fazer uns passos atrás, entender como chegamos nessa lei, né, recém-colocada aqui. Me escutam bem? Sim. Ok. Como chegamos nessa lei recém-aprovada aqui? Pessoal da técnica, tá tudo certo? Desculpa, gente, só um segundinho. Ok, então vamos seguir. Como chegamos nessa lei recém-aprovada, né, a Lei 15.042? Então, uns passos atrás, já 2014 foi quando o governo, né, contratou o PMR, o programa PMR, Partnership for Market Readiness, né, que entrou em execução em 2016. Esse programa era um programa que foi estruturado e apoiado pelo Banco Mundial e pelas organizações internacionais para poder auxiliar os países a avaliar e entender qual mecanismo de precificação de carbono seria ideal para ser implantado dentro dos seus territórios. Isso muito porque a gente tem esse desafio da mudança do clima, né? A gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É urgente a gente fazer isso. A gente precisa reduzir 50% das emissões até 2030, que é amanhã, e quase 100% até 2005, até 2100, para que a gente fique, né, dentro do que preconiza aí o Acordo de Paris, abaixo de 1,5 graus. É um desafio muito grande e a gente entende que as finanças precisam dar, o mercado precisa dar um sinal também de como é que essa agenda vai se estruturar, ou seja, como é que a gente precifica essa externalidade, né? Como é que a gente coloca um preço, como é que a gente coloca um incentivo financeiro para que essas coisas aconteçam. Então, esse é o mecanismo de uma precificação de carbono. Tem vários. Ele pode ser um imposto, ele pode ser uma taxa, ele pode ser um sistema de comércio, ele pode ser uma série de instrumentos. E o que é importante é que cada país entenda, né, o perfil das suas emissões, e qual instrumento pode melhor se adaptar a essas questões específicas, dentro do seu trabalho. Então, o PMR tinha, né, esse papel de apoiar os países nessa avaliação, nessa implementação. Foi um trabalho muito grande, muitas empresas, muitas instituições envolvidas. Muito orgulho da UEI ter sido envolvida, né? O EICAVA participou do projeto da PMR, implementando um dos seus componentes. Isso lá em 2016, até meados de 2022, seguiu esse projeto. 2020, perdão, seguiu esse projeto. E aí ter-se aí uma série de arcabouços, né, do que seria um mecanismo ideal para o mercado de carbono aqui no Brasil. Enfim, passa-se governos, questões, e isso acaba sendo, de certa maneira, engavetado por um tempo, parado por um tempo. A gente retoma esse trabalho muito nos últimos anos, com alguns projetos de lei já encaminhados para poder se discutir o que seria esse mercado de carbono no Brasil. Teve um projeto de lá, um projeto de cá, depois uma fusão de projetos, e a gente chega no texto, né, da PL 885, 82, perdão, que foi aí para discussão, né, nas câmaras do Senado e na Câmara, vai e volta, né, aprova numa, desaprova na outra, vai de um lado, volta do outro, muita contradição, muita coisa para se colocar, como eu acho que muitos dos colegas que trabalham nessa área concordam, não está ideal, muita coisa dali não precisaria estar ali, poderia ser discutida durante a regulação, não precisaria se colocar muitas definições que foram colocadas e deixou o texto pesado, mas é um avanço. E é um avanço muito, muito, muito significativo aqui para quem trabalha nessa agenda e para quem esperava tanto por um sinal de que isso sairia efetivamente do papel, tirando o Brasil aí de um atraso, né? Porque se a gente pega países vizinhos nossos, Chile, México, Colômbia, Argentina, todos eles têm um sistema, né, uma precificação de carbono.
de novo, seja uma taxa, seja um imposto, alguma coisa do gênero. Mas chegamos ao texto da PL aqui, da 15042, aonde, né, tem esse aí algumas questões já colocadas no texto, já se coloca a questão da obrigatoriedade de se ter um inventário de emissões, de se reportar os inventários de emissões, dos limites que as empresas vão ter que participar dessa questão, né, quantas mil toneladas as empresas começam a participar do sistema de comércio. Tem muita coisa para ser definida ainda na regulamentação, a gente vai discutir um pouquinho aqui, mas queria chamar aqui meus colegas, a Caroline e o Jorge Souto, para eles poderem se apresentar também, falar um pouquinho das perspectivas deles dessa nova regulamentação, dessa nova lei. Carol, bom dia. Bom dia, Lauro, Jorge, todos os colegas aqui da Way Carbon, todos e todas que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre tenho o maior prazer em participar de qualquer coisa com o time da Way Carbon, que é super parceiro e são muito bons no que fazem. Tô feliz de estar aqui, obviamente, para falar desse assunto. Finalmente, né, no Brasil, a gente tem uma lei de mercado de carbono. Eu sou advogada e sou sócia da Fama Recapital, que é uma gestora de investimentos com mais de 30 anos de história e compromisso com investimento responsável. Na Fama, eu lidero o stewardship, com as empresas investidas do nosso fundo de transição climática, que é um fundo que, por meio desse engajamento, né, que é parte aí do stewardship, desse apoio do investidor na condução das companhias investidas para se promover melhores valores dentro delas, eu apoio esse trabalho dentro das companhias numa busca de descarbonizá-las. Aqui a gente investe em grandes emissoras de gás de efeito estufa brasileiras, ao mesmo tempo em que a gente tenta fazer isso com criação de valor econômico. E vocês podem imaginar como questões de precificação de carbono, como essas vindas de mercado de carbono, afetam essa criação de valor. E eu carrego uma experiência e uma visão até mais jurídica sobre esse tema já de algum tempo. Ao longo da minha carreira como advogada, eu me especializei no tema das mudanças climáticas e dentro desse tema, especificamente no tema do mercado de carbono. Fui sócia de um escritório de advocacia aqui em São Paulo, liderando essa prática, e participei do PMR aí, Laura, também fico muito feliz de ter apoiado a análise jurídico-regulatória junto com o time do Stock Forbes na época. Fundei a Laclima, que é uma rede de advogados de mudanças climáticas no Brasil há 5 anos, e também tem incidido muito nessa discussão de políticas públicas, inclusive sobre o mercado de carbono, e tive a oportunidade de participar. Então, assim, posso dizer que estou há muito tempo, muitos anos esperando esse momento histórico. E em Estamos todos, né? 2024 realmente vai entrar para a história aí por esse marco super importante. Ansiosa para conversar com você sobre isso. Bom, bom dia, Soto. Bom dia, Laura. Bom dia, Carol. Bom dia a todos e todas que estamos assistindo. Muito obrigado pelo convite, Laura. Também posso apenas reforçar as palavras de vocês dois, a importância desse momento. Na Braskem, eu sou o diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, para quem não me conhece. E com o meu time e com toda a Braskem, temos ativamente se engajado, nós temos nos engajado nessas questões de como combater as mudanças climáticas, seja pelo lado da mitigação, seja pelo lado da adaptação. E desde 2009, entendemos que isso era um tema super material para a Braskem. A Braskem decidiu fazer parte da solução da questão, investindo na redução, mas também no desenvolvimento de produtos que removem CO2 da atmosfera. E entendemos que para que esse movimento tenha maior escala, é necessário colocar um preço no carbono. Então, isso ficou claro lá atrás, e por isso também apoiamos várias das iniciativas que vocês citaram, inclusive o Prime, o Principles for, o programa para ficar pronto para o mercado, né? Market Readiness. Apoiamos também lá atrás, em 2014, 10 anos atrás, caramba, faz tempo, o movimento do Banco Mundial
a Carbon Pricing Leadership Coalition, talvez vocês lembrem também disso, que ajudou esse movimento completo para engajar também as empresas nesse sentido. E a experiência tem nos mostrado que foi acertado, apesar da demora. Várias coisas que nós discutimos desde aquele momento foram incluídas na lei. Na lei. Então, eu acho que valeu a pena. Temos que comemorar, agora temos que ajudar o próximo passo, que Pois é. é a regulamentação, que não vai ser também um processo simples, não é? Só para a gente fazer um pequeno paralelo, desde 2005 existe um mercado como esse lá na Europa e ainda estão trabalhando na sua melhoria. Então, é um processo que tem que ser olhado como um processo contínuo de melhoria também, para que avance adequadamente. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos. Estava tentando recapitular tudo que existiu, o que aconteceu nesses últimos anos. Assim, você começa, é muito tempo atrás que a gente já está discutindo isso, né? Você falou da coalizão lá, de carbon pricing, muitas discussões que a gente participou, muitos fóruns, a própria iniciativa empresarial pelo clima também, que foi a junção de várias instituições para poder debater esses temas todos. Eu acho que a gente, né, o setor privado, o próprio setor público já entendeu que isso é necessário e finalmente a gente chegou nessa lei. Sei que tem muitas dúvidas que chegaram aqui para a gente a respeito da lei em si. Vamos tentar tirar o máximo possível nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, mas acho que só para a gente começar, antes de falar efetivamente de próximos passos, o core da lei é o seguinte, né? Instituições, organizações, inclusive poder público, né, que tiverem emissões acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, tem que reportar suas emissões obrigatoriamente. Então, isso vale para as emissões diretas, tá? Nós estamos falando de escopo 1 e escopo 2. Não está definido o que vai ser, como vai ser, que jeito vai ser, isso tudo vai entrar na regulação depois. Mas em nenhum lugar do mundo se fala de regulamentar ou de ter um mercado de carbono voltado para a emissão de escopo 3. Acho que essa é uma dúvida que foram muitas as perguntas que vieram a respeito disso. Vamos tirar isso da frente logo de cara. E o mercado em si vai funcionar para, né, questões que tenham acima de 25 mil toneladas. Vai ser o ativo, vai ser o conglomerado, vai ser, não sabemos, tá? A lei não traz isso bem definido, isso vai ficar para regulamentação, mas essa também era uma dúvida muito grande que vinha assim, então já tiramos isso da frente. Mas falando da lei, falando de próximos passos, Carol, a lei foi aprovada, finalmente, né? Quais são os próximos passos? O governo publicou, né, um roadmap de como vai ser essa implementação dos próximos 5 anos. É um documento bem detalhado, eu achei bem ousado do governo publicar esse documento. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, até para o pessoal entender também o que vem pela frente, né? Porque a lei é uma coisa, a regulamentação da lei é outra, a implementação da lei é outra. Então, assim, no juridiquês bom que você sempre me explicou, o que vem pela frente. Ah, pois é, né? Temos uma lei de carbono e agora, né? Acho que é a pergunta É, que todo mundo quer fazer. Bom, a lei previu, né, essas etapas de implementação de todo o sistema, né? Do começo até o sistema estar plenamente operacional. E esse material que você mencionou sobre já do governo prevendo com um pouco mais de detalhes, né, como vão ser essas etapas. Isso parte também de uma continuação do PMR, que é o PMI, né, é a fase de implementação dos mercados de carbono, com o apoio do Banco Mundial. Então, teve aí, acho que um belo trabalho técnico para ajudar o governo a pensar nessas próximas etapas, né? É, Bom, essa regulamentação inicial, né? Então, estamos falando de 5 etapas, conforme também previsto na lei. E olhando para o material esse do governo, da previsão dessas próximas etapas, tem uma primeira etapa que é a etapa de regulamentação e planejamento mais basilar mesmo, para que as coisas tenham um corpo, né? E ter um corpo significa ter um órgão que execute todos esses trabalhos e possa não só deixar o sistema operacional, como depois operá-lo efetivamente, né? Então, acho que um dos milestones mais importantes dessa primeira fase de regulamentação, que é uma fase que pode levar de 1 a 2 anos, ela pode ser estendida por mais um ano, é a formação desse órgão gestor
e outros órgãos aí de governança que são mencionados também na lei. A gente tem um comitê permanente consultivo, vai ter as câmaras de assuntos regulatórios. Então, vai ser um momento importante para se criar essa conjuntura da governança. E aí, uma vez definido isso, é que se pode debruçar melhor sobre aspectos também super basilares, que são de se regulamentar o escopo e os limiares de regulação, porque o que você falou, Lauro, sobre as atividades que são reguladas, né, as fontes todas reguladas, isso, por mais que a lei preveja de alguma forma geral ali esses limiares entre acima de 10 mil toneladas de carbono e 25 mil toneladas, ainda existe uma possibilidade de o governo escalonar esse escopo, definindo setores específicos num primeiro momento, de um primeiro período de compromisso, né? Então, acho que a gente só vai entender realmente quem vai ser regulado, né, e que atividade, que porte de atividade, a partir dessa primeira regulamentação, né? E isso tudo sendo feito também com elaboração de regras de MRV, enfim, que vão ser importantes aí para se ter uma visão sobre como vão ser mensuradas essas emissões. Aí a gente tem uma segunda etapa, que é um pouco mais de se desenvolver a infraestrutura do sistema, e aí a gente está falando principalmente do registro central, né, que é onde vão estar ali alocadas os ativos e também onde vai se fazer a mensuração e os relatos, comportar essas informações de relato das empresas. Então, entender melhor o escopo do registro central e a infraestrutura dele, isso deve acontecer da primeira para a segunda fase. E na segunda fase também a gente tem um pouco mais de visibilidade sobre as metodologias que vão ser aceitas para fins de geração das CRVEs, né, que são os certificados de redução verificado de emissões, que são os offsets que vão ser aceitos pelo sistema. E ali também a gente vai ter regras para credenciamento dos verificadores e o efetivo credenciamento dos verificadores. Isso é estimado para a segunda etapa, que tem aproximadamente um ano de duração. E aí, na terceira etapa, a ideia, também tudo baseado aqui no que o governo divulgou, é que já se começa a ver, de fato, relatos de inventários e planos de monitoramento das empresas. E, então, a gente vai começar a ter, né, a se gerar esses dados de emissões, e, ao mesmo tempo, na sequência aí, se ter algumas decisões políticas importantes sobre limites de uso de CRVEs, né, o limite de offset, que acho que é uma questão super relevante, período de compromisso, questões sobre as plataformas de comércio. Então, aqui a gente tem 2 anos para algumas questões super fundamentais que vão determinar o que, no final desse período, vai culminar com a publicação do Plano Nacional de Alocação, que aí é onde a gente vai ver para quem vão ser alocadas as permissões, vão ter uma visão sobre, enfim, os offsets vão estar ali determinados também. E aí se segue nessa próxima fase, uma fase mais de implementação mesmo do mercado, com a efetiva alocação das permissões, uma fase em que a gente vai poder testar um pouco o mercado com as alocações ainda gratuitas, e aí desenvolvendo a plataforma de leilão para a próxima fase, porque a partir da quinta fase, aí já se espera que os leilões estejam operacionais e que um pedaço aí das permissões sejam leiloadas. Então, isso é assim, um resumão, né, de tudo que a gente viu até agora, mas de fato tem ainda muitas incertezas e vamos precisar aguardar para ver o que mais que vai se esclarecer a respeito disso. Muito bom. Tem muitos passos ainda para a gente dar para chegar efetivamente em ter um crédito comercializado, né, a troca, as allowances distribuídas e tudo mais. Nós estamos falando de pelo menos 5 anos aí para ver isso acontecer. Não é rápido, não é uma coisa trivial, porque precisa ser muito bem desenhado. As regras do jogo precisam ser muito bem colocadas, para que tenha clareza para as empresas quais são os próximos passos e o que fazer. E aí minha pergunta vai aqui para o Soto. Soto, qual que é o papel do setor privado no acompanhamento desse roadmap? Obrigado, Lauro. Excelente resumo, Caroline. Muito bom. Eu acho que o principal é estarmos com espírito positivo e aberto para a implementação de um sistema como esse, que, como o Carol colocou muito bem, tem vários detalhes e isso traz alguma complexidade.
Porém, com esse espírito aberto e positivo em relação a isso, quanto mais rápido, melhor. Porque se nos engajarmos adequadamente, poderemos passar a usufruir melhor de um instrumento de incentivo econômico. O que queremos é que haja a possibilidade de redução de emissões através do esforço de outros também, como alternativa, que é isso que é um mercado de carbono. Então, você pode escolher ou você faz ou você compra de alguém que reduziu. Isso é uma vantagem para todo mundo que quer reduzir. Se não quer reduzir, é outra história. Mas é uma oportunidade principal, principalmente uma oportunidade. Portanto, acompanhar principalmente essas primeiras etapas que irão definir como será a curva de descarbonização, como será a alocação, nos ajudará a entender como nos prepararmos para aquele momento, mas também mostrar para quem vai tomar a decisão a respeito disso como isso deve ser feito também. Na Europa, por exemplo, fizeram um benchmark para poder definir uma curva de descarbonização e como alocar adequadamente as permissões, inicialmente gratuitas, como o Carol colocou, bem, para aqueles setores mais expostos. Então, assim, tem um conjunto de detalhes que eu acho que quanto mais acompanharmos como setor privado, junto com as nossas associações, melhor poderemos ajudar a implementação. E, de novo, quanto mais rápido, melhor. Porque, como você colocou, Lauro, muito bem, tem outros países que já estão com esse instrumento ajudando os seus setores a reduzir suas emissões. Então, enquanto nós não temos, estamos fazendo tudo voluntariamente. Não é que a indústria esteja, ou o Brasil esteja parado. Porém, estamos nos movimentando de uma forma voluntária que este tipo de instrumento pode ajudar a acelerar. E nós sabemos da importância da aceleração desse movimento. Estamos vendo já as consequências das mudanças climáticas. Então, sabendo disso, é importante a gente se engajar positivamente. Tem uma questão apenas que eu queria deixar clara, que está lá no PL, e eu acho importante, como um todo, entendermos a relevância disso, que é ajudar a definição de um sistema de ajuste de fronteira. O ajuste de fronteira, que muitos anos depois foi implementado, ou está sendo implementado na Europa, foi uma maneira de evitar que produtos com maior intensidade carbônica entrem no mercado local, ao invés de ajudar a reduzir as emissões locais. Porque se você coloca um custo adicional para a sua produção local, alguém que não tem esse custo ganha competitividade. Então, é necessário fazer esse ajuste de fronteira. Isso está previsto na lei. Nós precisamos ajudar a definir e olhar para o que está, para a experiência europeia e dizer por que não. Isso aí também. E aí, em paralelo à evolução do sistema de mercado, colocar os ajustes e que este tipo de ajuste, quando fizemos lá o PMR, também junto com o ES Brasil, talvez vocês se lembrem, talvez algum de vocês se lembre, que fizemos no ES Brasil, simulamos o ajuste de fronteira. E muitos setores que estavam importando produtos passaram a exportar produto, graças a essa diferencial comparativo do produto brasileiro, que tem normalmente intensidade carbônica menor do que os produzidos fora do Brasil, por causa das nossas características de energia renovável, principalmente. Então, é necessário a gente, sumariamente, acompanhar, principalmente esses primeiros 2 anos aqui, que vão ser decisivos para entendermos e o regulador definir como vai ser a implementação dessa redução, que é o que queremos todos, de uma forma mais econômica possível.